Olá, você seja bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. Aula essa falando de um tema muito interessante que é a questão do clima. Mais especificamente, estamos falando da questão dos ventos, né? Hoje vamos falar sobre as brisas, né? Vamos falar das brisas. Mas antes de falar das brisas, vamos recapitular o que nós vimos na aula anterior, ok? Vamos entender aí direitinho o que nós vimos na aula anterior. Nós falamos na aula anterior sobre os tipos de ventos, né? Nós vimos que tem dois principais tipos de ventos aí, os dois mais importantes, né? Vamos dizer assim, que são os ventos constantes, olha aqui na minha seta, né? Os ventos constantes, acompanha a minha setinha, e os ventos periódicos. Vimos que os ventos constantes é formado por dois tipos de ventos. Os ventos constantes são os ventos alísios, que são ventos que partem dos trópicos em direção ao Equador, né? E os ventos contralísios, que vai fazer o movimento contrário, que vão sair do Equador em direção aos trópicos. Beleza? Vimos também na aula anterior que os ventos periódicos, né, são formados por monções e brisas. E na aula anterior vimos também sobre as monções, né? Vimos aqui a questão das monções, que as monções, temos as monções de verão e as monções de inverno, claro, né? Elas recebem esse nome porque elas ocorrem na estação do verão e na estação do inverno. As monções de verão, né, as monções de verão, elas têm a característica de quente e úmida. As monções do inverno, ela vai ser o contrário. Ela vai ser fria e seca, tá? A característica, tá bom? E aí eu expliquei para vocês, né, por que nós temos a monções de verão, né? Porque aqui no continente, monções de verão, porque no continente aqui nós vamos ter uma área, né, de baixa pressão, né, porque é aquecido, né, muito quente, e bem em frente nós vamos ter no Oceano Índico aqui uma área de alta pressão, onde vai deslocar essas moléculas de ar, né, em direção à baixa pressão, sempre isso, tá? O vento é o deslocamento, né, das moléculas de ar da alta para a baixa, é regra, tá? Então vai ser sempre dessa forma, da alta pressão para baixa, sempre isso. Lembra o que eu falei em sala de aula? Nós falamos sobre isso, né? Você está naquela área quente, né? Naquele local quente. Ali você está numa área de baixa pressão, está muito quente. Baixa pressão quente, está muito quente. Daqui a pouco chega aquele vento gostoso, né? Aquele vento ele se deslocou da alta pressão para a baixa pressão, né? Então sempre seguindo essa regra, tá, gente? É o deslocamento, né, das moléculas de ar da alta pressão para a baixa pressão, beleza? Então assim funciona essa questão dos ventos de monções. Tranquilo? Bom, então vamos lá, então agora entender a questão, né, das brisas, né? Gente, as brisas também, vamos ter dois tipos de brisas, tá? Vamos ter a brisa marítima e a brisa continental. Legal? A brisa marítima e a brisa continental. Quando eu falei para vocês que nessa aula de hoje vocês iriam colocar todos os conhecimentos, né, em prática, é pensando nesse detalhe quando eu ia explicar as monções e as brisas, beleza? Lembra na aula que eu falei sobre corpo específico, né? Falei de albedo, né? Todas essas questões, vamos entender isso aqui agora, galerinha, tá? Vamos entender agora. Vamos pegar aqui de início a brisa marítima, tá? Tá bom? Vamos pegar a brisa marítima como a brisa marítima aqui como exemplo. Então, entre a brisa, né, nós vamos ter a brisa marítima e a continental. Vamos para a brisa marítima. Brisa marítima, gente, ora,
o desenho aqui, né, essa imagem já nos mostra que a brisa marítima ela ocorre durante o dia, tá? Ela ocorre durante o dia, tá? Mas na parte da tarde, tá? Bem mais nítido isso na parte da tarde. Vamos lá. Lembra do corpo específico que eu falei para vocês? O que esquenta primeiro, gente? A água. Estamos de dia, hein? O que esquenta primeiro? A água ou a terra? Que seria aqui, no caso, o continente, né? O que esquenta primeiro? A água ou a terra? A água ou a terra? O que esquenta primeiro, galerinha? A terra, né? Muito bem. É isso mesmo, a terra esquenta primeiro. Se ela esquenta primeiro que a água, gente, se a terra esquenta primeiro que a água, logicamente, na minha cabeça já vem, se ela é mais quente do que a água, então a terra vai ser alta ou baixa pressão? Baixa pressão, isso mesmo, porque baixa pressão é a área quente, né? A área mais quente. Então, ora, se eu sei que aqui esquenta primeiro, eu sei que a Terra vai ser a área de baixa pressão. E a água, no caso aqui o mar, né? O mar vai ser uma área de alta pressão, tá? Isso acontece durante o dia, né? Vai ser alta pressão. Nós vimos nas aulas anteriores que o vento sempre se desloca da alta pressão para a baixa pressão. Então, quando você está passeando no litoral, né, galerinha? Ali debaixo de uma árvore, né, que dá uma sombra bem gostosa na parte da tarde, você vai colocar aquela cadeira, né, de praia, né, aquela cadeirazinha tranquila, sentar de frente para o mar e só recebendo aquele vento no rosto, aquele vento agradável, aquele vento gostoso, né? Aquele vento, né, que dá para você ali cochilar sobre a cadeira. Isso mesmo. Gente, isso daí é a brisa marítima, ou seja, é o vento vindo do mar, né, em direção ao continente. Entenderam? Então isso é a brisa marítima, né? Brisa, o vento vindo do mar, brisa marítima. Por quê, gente? Não é teoria de Chicó, não sei, só sei que é assim, ela vem do mar e bate aqui em mim e pronto, professor. Não, não, vocês já têm conhecimento teórico, né? Já para explicar por que isso acontece, explicar esse fenômeno, né? Você já consegue explicar e já consegue entender, interpretar, né, a natureza. A geografia nos possibilita isso, interpretar os fenômenos naturais, né? A gente começa a entender, né, como é que se dá esse processo, esse mecanismo. E você já sabe, quando estiver no litoral, quando estiverem na praia e der à tarde, pode sentar no banquinho de frente para a praia, né? E aí vai receber aquele vento, né, vindo lá da praia, do mar, né? Vindo aquele vento do mar e batendo ali no seu rosto. E aí logo você vai imaginar o seguinte: opa, eu estou numa área de baixa pressão. Ora, se a gente está recebendo vento, é porque nós estamos numa área de baixa pressão. Por quê? Porque o professor já falou que o vento se desloca, né, da alta para baixa pressão. Se eu estou recebendo vento, se o vento está batendo em mim, é porque eu estou numa área de baixa pressão. Não é isso? Então a brisa marítima é isso, tá, gente? Ela vai acontecer durante o dia. Isso é legal deixar isso bem claro para vocês, tá? Ela acontece durante a parte do dia, né? Onde o sol tá ali, né? Castigando tanto o mar como o continente. Só que nós sabemos que o continente esquenta primeiro do que a água, né? A terra esquenta primeiro que a água. Se a terra aquece primeiro, esquenta primeiro, eu sei que aquela área vai ser logo uma área de baixa pressão. Área de baixa pressão, gente, é a área mais quente, né? Então, área de baixa pressão. Se aqui na Terra é baixa pressão, no mar vai ser o quê?
alta pressão, é uma área mais fria, né? Onde o ar vai estar mais frio, mais juntinho, mais agrupado. E aí vai ter aquele deslocamento, né, das moléculas de ar, vai haver aquele deslocamento das moléculas de ar em direção a essa área que você está agora sentado, que é uma área de baixa pressão. Esse deslocamento da alta para a baixa pressão é o que nós chamamos de vento. Beleza? Então isso é a brisa marítima, é o mar mandando vento para o continente. E a brisa continental, professor? É o contrário, gente. É tudo o contrário agora. Ficou bem mais fácil de entender. Vocês concordam comigo? Estou certo? Ficou tudo mais fácil mesmo de se entender agora o que é a brisa continental. A brisa continental ocorre durante a noite, não é isso? A brisa continental ocorre durante a noite. Olha aqui, né? Essa ilustração aqui, né? Mostrando aqui a noite. Agora temos a noite. À noite vamos ter a brisa continental. Ah, professor, aí nós vamos entrar na teoria do corpo específico. O que perde calor primeiro, gente? Quem é que perde o calor primeiro? A Terra, né? Que é o continente. A Terra ou o mar? A água. A Terra ou a água? O que perde o calor primeiro? A Terra, né? A Terra perde o calor primeiro, ou seja, ela vai esfriar primeiro do que a água, né? Vai esfriar primeiro que a água. Se ela vai esfriar primeiramente, né? Ela vai esfriar bem mais rápido do que a água, então eu logo sei que aqui na Terra agora vai ser uma área de alta pressão. Vai ser uma área de alta pressão. E o mar, galera? E o mar? O mar ele demora, a água demora a perder calor. Se ela demora a perder calor, ela passou o dia recebendo raio solar. Ela passou o dia absorvendo os raios solares. Agora ela vai liberar esse calor lentamente. Ela não perde esse calor de forma rápida, ela perde lentamente. Se ela perde lentamente, durante a noite, a madrugada, o mar vai ser o que, gente? Vai ser uma área de baixa pressão. Agora o papel se inverteu. A área de alta pressão é o continente, a área de baixa pressão é o mar. Então agora nós teremos o continente mandando ventos para o mar, não é isso? Então o que acontece? Nós chamamos isso de brisa continental, porque agora é o continente que está mandando a brisa para o mar. Só os pescadores que vão perceber, né, esse vento aí vindo do continente para o mar. Tranquilo, gente, entenderam? Essa questão, tá, gente? Que eu já expliquei para vocês em sala de aula, né? Quem estava em sala vai lembrar muito bem do exemplo que eu dei, né? Do clube, né? Aquela questão do clube, quando dá 10 horas da manhã, ali o próximo à piscina, o chão próximo à piscina tá pegando fogo, você mal dá conta de ficar descalço. Então você, como está muito quente esse piso, né? 10 horas da manhã já está muito quente, você mal dá conta de ficar descalço. E pula imediatamente na água, na piscina, né? Quando você pula na piscina é aquela água fria que parece a água de um freezer, né? Você fala, meu Deus do céu, que água gelada é essa? Por que está tão gelada assim? Pelo motivo ao qual nós já sabemos, do calor específico. A água, ela demora o quê? A absorver energia, né? Ela demora a absorver os raios solares. Ela demora a aquecer. Porém, ela também vai demorar a esfriar. O processo é inverso. Ela demora a aquecer, mas também ela demora a perder calor, a esfriar. Já a Terra, né, vamos dizer assim, o continente ele aquece rápido, né? Mas ao mesmo tempo ele perde calor rapidamente.
ele vai perder esse calor rapidamente, ele libera muito rápido. Isso é o que nós chamamos de calor específico, né? Que é a capacidade, né, de absorver e perder calor. É a capacidade que as coisas têm, tanto de absorver como de perder calor. Tá bom? Então, observando isso, nós conseguimos aí explicar diversos fenômenos, né? Fenômenos aí que acontecem na natureza. Tranquilo, gente, bem claro essa questão, só que tem que ter um cuidado, né? A gente tem que saber, ó, brisa marítima, ela acontece durante o dia. E você vai matar isso assim, ó, rapidamente, essa charada rapidamente. Por quê? Porque você vai lembrar do corpo específico, né? Você vai lembrar qual é a área. Primeira pergunta que eu tenho que fazer: qual é a área de baixa ou alta pressão? Tá? Qual é a área de baixa? Qual é a área de alta pressão? Qual é a área mais fria? Ora, durante o dia a área mais fria, eu já sei que vai ser o oceano, que a água está gelada, não é isso? Então, se ela é mais fria, eu já sei que é uma área de alta pressão. E o continente eu sei que é uma área de baixa pressão, que é a parte que vai estar mais quente. Então eu sei que sempre vai haver um deslocamento das moléculas de ar da alta pressão para baixa pressão. Se é o mar que está mandando vento para o continente, aqui eu vou ter uma brisa do mar, né? O mar que está mandando ventos para o continente. Não é isso que está mandando vento para o continente. Então eu vou ter uma brisa marítima. Quando chega a noite, é aquela situação reversa, né? Contrária. Né? É o continente que vai mandar ventos para o mar. Né? Que vai mandar ventos para o mar. Então eu vou ter uma brisa continental. Né? Sensacional, professor. Eu já consigo explicar esse fenômeno para o meu pai, para a minha mãe, para a minha avó quando eu for na praia. Parabéns, garotinho, parabéns. É isso aí. Geografia é interpretar, né, o mundo que nos cerca, que nos rodeia, tá bom? É entender esses fenômenos que está aí, né, em nossa volta, né, ali que faz parte do nosso cotidiano. Então é muito interessante mesmo, tá, galera? Muito interessante mesmo. Bom, pessoal, falamos aqui das brisas, né, dos tipos de vento, brisa, monções, ventos alísios, ventos contralísios, né? Aqui, ó, olha que interessante aqui, galera, ó. Essa parte aqui, ó, da linha do Equador é a parte que recebe mais raios solares, né? Por quê, professor? Pela simples questão aqui da imagem da foto, ó. Veja aqui, ó, os raios solares ele vai incidir com mais força nessa parte do planeta Terra, que é a linha do Equador aqui, ó. Essa parte que nós chamamos de intertropical, entre os trópicos, né? A parte aqui, ó, dos polos são as partes mais distantes, as que vai receber menos raios solares, né? Então quase não recebe raios solares, por isso que os polos são congelados, tá ok? São congelados. Né? Já vimos aqui essa questão dos fatores climáticos, tá bom? Para finalizar aqui, vamos rapidamente, né? Rapidamente fazer essa questão aqui, a questão 1, galerinha. Rapidamente aqui, ó. Vamos verificar o que aprendemos até aqui? Vamos sim, professor. Então vamos lá. Em relação à circulação atmosférica, julgue os itens abaixo. Os ventos costumam circular das zonas de baixa pressão atmosférica para as zonas de alta pressão atmosférica? Não, né, gente? Errado, né? Tudo errado aí. O professor falou o contrário. O professor falou que os ventos saem de onde? Da alta pressão para baixa pressão, não da baixa para alta, como fala essa alternativa aqui. Então ela está errada. É o contrário. É da alta para baixa pressão. Legal? Não esqueçam isso daí. Tá ok? Olha só, as zonas de alta pressão atmosférica são zonas receptoras de vento? Não, gente. Ao contrário,
As zonas receptoras de vento é as de baixa pressão, não é verdade? Alta pressão é o quê? Ela vai dispersar, né? Ela vai dispersar os ventos, ou seja, os ventos saem da alta para baixa pressão. Então essa alternativa também está errada. As zonas de alta pressão atmosférica são zonas receptoras? Não, elas são dispersoras, elas vão dispersar os ventos, elas vão falar assim, vento, sai daqui e vai lá para aquela baixa pressão. É tipo isso. Beleza, galera? É errado essa questão, tá bom? Então F, F e F, né? Vamos ver as outras duas. As brisas, tanto a marítima como a continental, né, e as monções são exemplos de eventos periódicos? Sim, né, gente? Sim, é isso mesmo. São exemplos de eventos periódicos. Eles acontecem em determinado período do dia, né? Isso para as brisas. E as monções acontecem em determinados períodos do ano, né? Na estação, lá nós vimos, do verão, ou então na estação do inverno. E aqui, por último, para finalizar, então, V, né? Verdadeiro. E para finalizar, gente, os ventos alisos e contralisos são exemplos de ventos constantes, também conhecido como ventos regulares, né, gente? Então, questão correta, beleza? Gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula, beleza? Qualquer dúvida, nós vamos aí nos comunicando, tá? Posta aí as dúvidas, tá ok? Vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? Na plataforma. Então, gente, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula. Fui, tchau.